Hoje nós vamos analisar mais profundamente que resposta é essa. Hoje eu queria falar um pouco sobre a palavra essência. E a essência da adoração é a palavra altar. Porque toda vez que nós pensamos em adoração, nós pensamos num altar. Altar é o lugar onde tem sacrifício. E hoje eu quero falar mais precisamente sobre esta essência. Vamos lembrar aquela frase que nós temos falado nas últimas semanas. Eu tenho certeza que na semana que vem você vai poder falar essa frase de cor, sem precisar ler, mas vamos ler juntos. Adoração é a nossa resposta. Eu acho que a gente pode falar juntos, não é? Adoração é a nossa resposta pessoal e corporativa a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez, expressa nas e pelas coisas que dizemos e na maneira que vivemos. Isto é adoração, a nossa resposta pessoal vivemos. Em outras palavras, adoração é o seu presente para Deus. Isso que é adoração. Nós teremos hoje mais um modo mestre de ensino. É por isso que você vai ver em alguns desses slides aqui atrás uma letra que precisa de ajuda com caligrafia. Essa é a minha letra. Eu compartilhei com vocês minhas anotações. Adoração é o meu presente a Deus. E falando em presente, eu lembro que em fevereiro de 2007, eu e Mimi nos tornamos noivos, ficamos noivos. Como é que a gente se noivou? Na verdade, alguns meses antes, era setembro, eu decidi em dezembro, na verdade, de 2006, ir para os Estados Unidos para trabalhar numa multinacional durante 3 meses. Esse trabalho, na verdade, já era a segunda vez que eu estava voltando para essa multinacional. Eu já tinha trabalhado nela entre 2004 e 2005. E eu liguei para o meu chefe e falei assim: chefe, eu vou casar daqui a 1 ano. Será que eu posso ir aí e eu trabalhar e fazer um din-din em dólar? Será que eu posso fazer isso? E ele me chamou novamente para o estágio, me deu toda a documentação. Eu fiz então o visto de trabalho temporário para os Estados Unidos e eu fui para lá. Só para deixar claro que essa minha viagem foi muito conturbada. Por quê? Porque eu estava viajando no avião com o joelho lesionado. No dia prévio, um dia antes da minha viagem, eu sabia que eu ia fazer esse estágio, mas eu fui jogar futebol com os meus amigos. E no meio do jogo, eu me acidentei e eu rompi o meu ligamento cruzado anterior. Corri para o hospital, madrugada no hospital. No dia seguinte, um ortopedista de última hora me atende. O meu joelho do tamanho de uma bola, gigantesco. Então ele coloca uma agulha gigante, faz punção para tirar aquele sangue, tudo aquilo horrível que estava lá dentro, para que eu pudesse ir para essa viagem. Me ensinou alguns exercícios de fisioterapia para fazer ao longo do meu tempo nos Estados Unidos, e eu entrei naquele avião e fui para lá. Cheguei lá, descobri que o meu trabalho era todos os dias das 5 horas da manhã às 5 horas da tarde. Cheguei na neve, no frio dos Estados Unidos, a cidade de Spokane, no estado de Washington, colado ali à divisa com o Canadá. Eu cheguei lá, já conhecia na verdade todo mundo, conhecia os diretores da empresa, e um dos diretores, ele cedeu a sua casa para que eu pudesse me hospedar na casa dele. A minha rotina é que todos os dias eu acordava bem cedo, tomava um banho, tomava um café, e eu lembro que exatamente 15 para 5 da manhã, 4h45, eu abria aquela porta e vinha todo aquele frio absurdo da neve norte-americana, menos 20 graus. Eu tinha exatamente uma trajetória de 58 metros entre a porta da casa até um estábulo, exatamente um estábulo, um lugar onde ficava estacionado uma picape F10 que ele deixou que eu usasse.
não era uma picape F10 de 2006, era uma picape F10 de 30 anos de idade, totalmente antiga, e eu caminhava naquele frio, com aquele joelho lesionado, tentando chegar até lá, entrava naquela picape, ligava ela e esperava somente uns 6 minutos até que ela ficasse aquecida. Enquanto isso, eu sofria naquele frio. Pegava a picape e ia para o trabalho. O meu trabalho, na verdade, eu trabalhava num departamento que era um depósito. E eu recebia alguns pedidos com essa folha, eu saía pegando os produtos, colocava então num bin, que era na verdade um objeto assim de plástico azul grande, colocava todos os produtos ali, de repente vinha uma caixa, eu colocava todos os produtos na caixa, eu fechava a caixa, e eu colocava os dados no computador, imprimia um label, imprimia uma etiqueta e eu colocava sobre aquela caixa e depois estava pronto para ser despachado. Esse era o meu trabalho. Eu trabalhava todos os dias, das 5 horas da manhã às 5 da tarde. O objetivo do meu trabalho era lembro que em um mês de trabalho, eu tive o meu primeiro paycheck, o meu salário, o meu cheque. Fui para o banco, descontei, coloquei todo aquele dinheiro no bolso e eu fui para o shopping para percorrer o meu objetivo. Cheguei lá e eu descobri que eu poderia comprar um produto quando eu vi aquela vitrine maravilhosa, linda. Mas o meu olho olhou para o lado e eu descobri que não era aquele, mas era este. E este custava 3 vezes mais. Bem, com este daqui, um mês de salário seria o suficiente. Mas com este outro, que é muito mais lindo, são 3 meses de salário. Voltei para o meu chefe e falei, me dá mais hora extra, porque na hora extra eu ganhava não apenas o valor da minha hora, mas mais 50%. E eu comecei a trabalhar mais horas extras. Eu trabalhava até às 7 da noite, 8 da noite, às vezes 9 horas da noite. Passados 3 meses, depois de, durante 3 momentos diferentes com o meu paycheck, ir ao banco, descontar, agora eu estava com um bom valor no meu bolso, eu fui até aquela loja. Eu lembro da caminhada, na ida até aquela loja, eu lembro que durante esses 3 meses eu ia até essa loja no shopping quase que semanalmente para admirar aquele produto que eu queria comprar. Mas eu lembro que na minha caminhada, com os meus 3 salários no bolso, eu pensei exatamente no meu sacrifício durante esses 3 meses. 3 meses que eu comia todos os dias na casa do diretor da empresa. Por quê? Eu queria poupar, não queria gastar. 3 meses que eu não fui no cinema. 3 meses que eu queria, na verdade, poupar plenamente para comprar aquilo. Até que eu cheguei lá e peguei os meus 3 salários plenos e entreguei na mão daquela moça. E ela me deu um anel de diamante, de noivado, lindo, e um de casamento. Exatamente como a minha namorada, desde 15 anos de idade, queria. Lembro que logo depois de comprar aquele anel, faltava alguns dias para eu voltar para o Brasil, eu chamei uma amiga minha que fazia scrapbook. Scrapbook é um livro em que você coloca fotografias e você coloca algumas imagens e faz toda uma questão mais de artesanato, bonito, mas que era famoso naquele momento. E eu falei, e se eu fizer um livro que conta a história minha e da minha namorada? Tá chegando o dia dos namorados agora aí, não é? Imagina, o que eu posso fazer para ser mais romântico? Então eu escrevi toda a nossa história. E aí a minha amiga fez, e este é o livro que ela fez. A história que conta 2 formiguinhas, Flick e Dot. Era uma vez Flick e Princesa Dot. Tudo isso eu que escrevi com essa caligrafia linda, maravilhosa. E a história começa assim: julho de 1999. Num belo dia, Flick se prepara para embarcar numa aventura que irá transformar sua vida. Deixa eu parar por aqui, porque aqui é muito íntimo, e vocês achavam que ia continuar a contar a história toda, não é? O livro está feito, a viagem está programada. Na última página dessa história,
a formiguinha Flick pede a formiguinha Dot em casamento. Existe naquele livrinho ali, existe uma portinha, que a hora que estava escrito assim, na frente da porta, sim, a hora que ela abrisse, estava lá dentro o anel de noivado. Uau! Peguei o livro, peguei o anel na caixinha, coloquei na minha mochila, e eu peguei 3 voos, Spokane, Seattle, Nova York, São Paulo, depois carro, São Paulo, Campinas, toda a trajetória, eu segurando a mochila, porque eu não queria que ninguém roubasse no voo. Eram 3 meses de salário. O que eu mais pensava nessa trajetória toda, tudo que eu tinha em mente, era o que ela vai pensar quando eu der isso para ela. Qual vai ser a reação dela? Tudo que eu tinha estava naquela caixa. Tudo que eu tinha preparado estava naquela pequena caixa, nesse pequeno livro de história. O tempo todo eu só pensava nesse presente. Eu queria saber qual seria a reação dela. Minha pergunta é: se adoração é sacrifício, qual é o presente que eu tenho entregue a Jesus? Qual é a condição do meu coração em preparar a Ele o meu melhor? Existe uma passagem na Bíblia que fala claramente sobre a adoração, e é a minha passagem favorita. Eu quero ler com vocês hoje, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Olha só o que diz a palavra de Deus. O autor fala assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Nesses 2 versículos vimos 2 vezes a palavra sacrifício. E por que ele fala que nós vamos oferecer sacrifício de louvor a Deus? Aí vem a minha anotação. Você vê aqui escrito TAES. É porque toda adoração envolve sacrifício. Toda adoração de verdade, genuína, envolve sacrifício. Bem, o autor, a história começou um pouco antes, quando ele vai falar para nós, em Hebreus 11, ele fala para nós sobre um garoto que ofereceu um sacrifício de louvor, uma oferta a Deus. Abel. Lembra de Abel e Caim? Caim e Abel? Pois é, Caim, ele preparou com as suas lavouras, com as suas verduras, seus legumes, uma oferta para Deus. Lembra disso? Abel fez isso, Caim fez isso, mas Abel, ele preparou a sua primícia. Abel, ele preparou um novilho, ele preparou uma primícia, o melhor de todo, e adorou a Deus. E a palavra de Deus fala assim para nós, Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Deus não aprovou as ofertas de Caim, mas as ofertas de Abel. Embora esteja morto, por meio da fé, a sua oferta ainda hoje fala. Nós pensamos que o primeiro animal sacrificado na Bíblia é este, mas não é. O primeiro animal sacrificado na Bíblia está exatamente num capítulo antes, que conta a história da oferta de Caim e Abel. Em Gênesis 3, vai falar para nós que o homem e a mulher, eles pecaram, Adão e Eva. E eles se encontraram nus, fizeram roupas com folhas de figueira para se cobrir. Deus aparece e pergunta para eles: onde é que vocês estão? Eles falam que estão escondidos porque estão nus. Deus então sacrifica um animal. Ele pega a pele daquele animal, faz roupas mais seguras, mais confortáveis para Adão e Eva, e entrega para ele.
O primeiro sacrifício não foi de Abel para Deus, mas foi de Deus para Adão e Eva, pais de Abel. O que isso ensina para nós? Isso ensina, na verdade, que Deus já tinha entregue a sua oferta ao homem. Lembra que o homem estava cheio de pecado? É por isso que ele está envergonhado, é por isso que ele está nu. E o que é que Deus faz? Deus, ele pega um animal, sacrifica e pega a sua pele e cobre o pecado do homem. É exatamente este o efeito da graça. Onde abundou o pecado, superabundou, cobriu com a graça de Deus. Abel respondeu então entregando a sua oferta a Deus. Esta é a forma que a adoração funciona. É por isso que nós vemos Hebreus 13:15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor por meio de Jesus. Mas é interessante que quando nós voltamos e nós lemos, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, é por meio de Jesus. Mas no início de tudo, nós vemos essa palavra portanto. Portanto, por meio de Jesus. O caminho é Jesus. Mas a gente encontra essa palavra portanto. Todas as vezes que nós vemos nas Escrituras a palavra portanto, é porque algo extremamente importante foi dito antes. Tudo hoje é muito relativo em nossa cultura, mas Deus não é relativo, Ele é santo. Precisamos ser santificados nele. A verdade é que Jesus, Ele está nos transformando de pecador a santo nele. Jesus, Ele não morreu na cruz para nos dar um ingresso para o céu. Ele morreu na cruz para nos santificar, para transformar nossas vidas, para transformar a forma que nós pensamos, a forma que nós agimos, para gerar uma renovação da nossa mente. Santidade que Ele derrama sobre nós. Alguns de nós pensam que quando nós chegarmos no céu, nós iremos high five em Jesus. Ei Jesus, meu brother, como é bom te ver. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que se entregou na cruz por mim e por você. Quando nós chegarmos no céu, sabe o que nós iremos ver? Nós iremos ver a glória de Deus, sua beleza, formosura, Deus esplêndido, a luz de Deus invadindo todo o céu, e eu e você seremos cegados por ela. Por quê? Porque nós não temos condições de nos apresentarmos diante dele. Veremos que somos nada se não fosse o sangue de Jesus. Veremos que somos nada se não tivermos essa percepção plena que somos encobertos pelo sangue de Jesus. No céu, nós seremos exatamente aquele povo do Evangelho, o povo gospel de verdade, não o povo evangélico de uma forma tola, o povo do Evangelho de verdade, o povo do Evangelho que adora diferente. Hebreus 10:14, o autor continua falando para nós: porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Por meio de um único sacrifício. É um sacrifício. É o sacrifício de Jesus. Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Nós estamos sendo santificados por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Tudo muda quando nós entendemos o sacrifício que Ele fez, que Ele derramou naquela cruz por nós. Novamente, toda adoração envolve sacrifício. Começou com Ele. Adoração envolve sacrifício, porque em Jesus, sacrifício não é uma anomalia, mas é um padrão. Ele fez isto. É interessante como nossa perspectiva muda quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz por nós. Quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz por nós, nós nos apresentamos a Ele de forma diferente.
Em primeiro lugar, nós nos vemos num assento de misericórdia. Vemos que Ele nos colocou assentados num lugar de misericórdia. Misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. É exatamente Deus derramando sobre nós. Vocês enxergam a minha glória, vocês estão diante da minha glória. Eu derramo o sangue de Jesus sobre vocês, e ela é a causa, a misericórdia, o sangue de Jesus derramado na cruz por nós, de não sermos consumidos. Aí entendemos que nosso lugar é um lugar de misericórdia, de justiça. Ele nos justificou, fomos adotados. Eu sou agora filho de Deus. Eu que estava perdido, sou chamado agora filho de Deus, a um novo nascimento. O Espírito Santo vem sobre mim e me dá dons, presentes. Há um propósito para a minha vida. Muitos não sabem o propósito da sua vida, mas claramente o Espírito Santo derrama sobre nós o propósito para a nossa vida. Passamos a viver uma vida de verdade, de esperança, e tudo isso para sempre. É para sempre. Para sempre, assento de misericórdia, justiça. Para sempre eu sou adotado, um novo nascimento. O Espírito Santo vem sobre mim, dons espirituais. Eu recebo o propósito de Deus, a verdade, a esperança, tudo isso para sempre. Não é por um instante, mas é para sempre. Para sempre. Eu que não tinha paternidade alguma, agora eu digo, Ele é o meu Abba Pai. Para sempre. Aquele que não tinha um propósito, claro, entende, eu sei o meu propósito, eu sei que Ele é poderoso, que Ele cuida de mim. Então qual presente que eu preciso entregar a Ele? Qual presente que eu posso entregar a este Deus? Em primeiro lugar, precisa ser um presente que reflete Jesus. Porque a forma que a adoração funciona é que primeiro Ele se sacrificou, depois nós entregamos nosso sacrifício. Então o nosso sacrifício precisa refletir Jesus. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Que sacrifício é esse? O autor fala para nós de dois sacrifícios aqui. Ele fala sobre fruto de lábios que confessam o seu nome. O primeiro sacrifício meu e seu é nós usarmos nossos lábios para confessar a Deus. Glória a Deus, eu amo a Deus, Ele é o meu Redentor, eu sei que Ele vive. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. No alto da montanha eu sei que foi Ele que me colocou ali, Ele que sustentou os meus pés sobre a rocha, é Ele quem dá visão a mim. Por isso que eu digo com os meus lábios, glória a Deus. Eu confesso com as minhas mãos levantadas, louvado seja o Senhor. A palavra aleluia significa louvado seja o Senhor. O outro sacrifício que Ele fala para nós é este: faça o bem e reparta com os outros. Faça o bem, faça coisas boas e reparta com os outros. Eu não sei se você faz bolo, mas faz bolo e curta o bolo que você faz, mas reparta com os outros. Tem o seu trabalho, tem a sua profissão, tem os seus talentos, os seus dons, tem os seus relacionamentos, tem a sua vida, reparta com os outros. Você tem bons casacos, excelente, mas agora que você compra novos, reparta com os outros. Faça o bem e reparta com os outros. São esses sacrifícios que Deus se agrada. Basicamente, o que o autor está falando para nós é quando Jesus é perguntado sobre o maior de todos os mandamentos. Qual é o maior de todos eles? E Jesus fala: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu amo a Deus,
Eu louvo a Deus, eu não me envergonho dele. Eu abro a minha boca para dizer: eu sou de Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu não me envergonho do Evangelho, fruto de lábios que confessam o seu nome. Em meio à tempestade eu digo: Ele está comigo, Ele é o meu provedor. Mas também amar ao próximo. Amar ao próximo que é compartilhar com o próximo. Amar ao próximo que é, na verdade, compartilhar o meu coração. Amar ao próximo que é eu entender com compaixão o que o meu próximo tem vivido. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus problemas? As mazelas da nossa sociedade. Eu quero amar o próximo. Então, quais sacrifícios Deus de fato gosta? Quais sacrifícios Ele quer? E quais sacrifícios Deus não quer? Amós 5 vai falar para nós acerca de uma palavra vinda da boca de Deus para nós. Olha só o que diz Amós 5, versículo 21. Eu odeio, uau, forte em Deus. Ficou forte. Palavra muito forte. Vamos mudar? Eu odeio e desprezo. Uau, ficou mais forte ainda. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Deus, mas como assim? A gente está aqui para te adorar. Nós nos reunimos neste lugar para te adorar. Nós temos alguns equipamentos, transmissão online, pessoas conectadas com a gente em lugares diferentes para te adorar. Como assim? Mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções, não ouvirei a música das suas liras. Nós estamos entendendo aqui claramente o que é que Deus não gosta, o que é que Ele não quer. Em vez disso, o que é que Ele quer? Corra a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro perene. O que Ele está falando para nós é que se nós temos festas religiosas, assembleias solenes, mas que não tem Ele como centro, são tolices humanas. Homens e mulheres que se encontram em lugares cheios, buscando a aprovação de ego, homens líderes religiosos, pastores, que buscam nas suas incertezas, nas suas mazelas internas, ter o reconhecimento do outro homem. Pessoas que lidam com idolatria no altar, chamando ministros de louvor e ministros de adoração de um canto, de outro, e o objetivo central não é a glória de Deus, não é a presença de Deus, mas é nossas reuniões, assembleias solenes. Deus fala: eu odeio, eu desprezo isso. O que Ele quer é um rio de justiça. O rio de justiça é quando nós somos homens e mulheres justos. Ele não quer nossas ofertas de cereal. Sabe aquelas ofertas que você vem na presença de Deus e você se enche e você fala assim: igreja, diante de todos eu estou entregando este valor de dízimo, este valor de oferta. Eu quero que todos saibam que eu sou uma pessoa generosa na igreja. Deus fala assim: eu desprezo isso. Porque o que nós estamos querendo não é, na verdade, adorar a Deus, mas é a atenção dos homens para nós mesmos. O que nós estamos querendo, na verdade, é ser, dentro de uma instituição religiosa, da igreja, de uma comunidade, sermos homens piedosos, mas logo que nós saímos, nós vemos alguém que tem frio e nós não damos algo para que a pessoa possa se acobertar, alguém que tem fome, mas não entregamos algo para comer, um familiar seu que tem uma necessidade, mas você fala: ei, aparta-se de mim. Eu já faço muita coisa lá na minha igreja, onde eu mostro para todo mundo que eu sou poderoso. Deus fala assim: eu não me agrado disso. O que Deus se agrada é, na verdade, de um rio de justiça.
e um rio de retidão. É que nós sejamos homens e mulheres de verdade, justos, alinhados com Deus. Não homens que diante da igreja falam uma coisa, mas fora vivem outra coisa totalmente diferente. Homens que proferem o nome de Deus em ambiente de um domingo, mas durante a semana falam besteiras, vivem em corrupção, assinam contratos que são duvidosos, fazem coisas que são de manipulação. Deus não se agrada disso. O que Deus se agrada é de um homem, de uma mulher que vive justiça. Justiça é nossos corações estarem alinhados ao coração dele. E retidão, de verdade. Deus se agrada de justiça e Ele se agrada de retidão. Salmo 51 vai falar para nós um pouco mais desses sacrifícios. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não o desprezarás. O que agrada a Ele é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito é um coração que é despedaçado em milhões de pedaços diante dele. Por quê? Porque se derrete nele. Porque tudo que eu quero é Jesus. Quero Jesus. Nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. O que eu quero é o meu coração quebrantado e contrito diante dele. Eu sinto que existem 4 sacrifícios que nós podemos entregar a ele hoje em nossas vidas. O primeiro sacrifício é o eu e o meu. Porque quando nós entendemos que nós só vivemos assento de misericórdia, justiça, adotados, Espírito Santo, dons espirituais, uma vida de retidão por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, as minhas palavras eu e meu se transformam em teu. Tu é a honra, teu é o louvor. Eu quero saber a tua vontade, eu quero buscar o Senhor, eu quero na verdade me derramar, me deleitar em ti, buscando a ti. Olha só que 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo vai falar para nós: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Que amor é esse que constrange? É o amor de Dia dos Namorados? É o amor de ursinho de pelúcia, de coraçõezinhos? Não é, é o amor da cruz, é o amor de Cristo, da cruz. Ele nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Ah, como precisamos ser convencidos. Eu não consigo convencer vocês, eu não tenho poder para convencê-los. Eu posso fazer o meu melhor para persuadir vocês. Persuasão humana, com palavras, mas o convencimento que transforma coração, que transforma a mente, é somente Jesus, é somente Ele. Ele, morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo, ele nos constrange de tal forma. A história do eu e do meu acaba quando eu entendo que Ele se entregou na cruz por mim. Essa história, ela acaba quando eu entrego o meu tudo para Ele. Eu acho que nós podemos sacrificar o nosso eu e nosso meu e transformá-lo em tu, teu. Em segundo lugar, eu acho que nós podemos sacrificar nossos presentes e nosso tempo. Sabe, você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, você tem inteligência talvez você tenha habilidades criativas, você tem talentos, você tem dons. Sacrifique em adoração a Ele
quando nós entendemos o sacrifício que Ele fez na cruz por nós, a nossa vida cristã não é eu entrego à igreja, eu entrego a Jesus algo que me sobra. Nós fazemos sempre isso e está errado. Ele não nos entregou o que sobra, Ele entregou o seu tudo, o seu presente. Quais são os seus presentes? E o seu tempo. Nós queremos dizer que vivemos uma vida como cristãos genuínos, e que muitas vezes passam a semana toda e falam: eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo, eu não orei porque eu não tive tempo, eu não o busquei porque eu não tive tempo. Precisamos sacrificar a Ele os nossos presentes, o nosso tempo. Além disso, mais do que presentes, mais do que as minhas ofertas, nós podemos sacrificar a Ele nossos planos e nossos objetivos. Afinal, o homem pode fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. Deus, eu quero entregar a Ti os meus planos, os meus objetivos. Eu quero, na verdade, viver os Teus planos, os Teus objetivos. Chega da oração tola em que nós fazemos dessa forma: Deus, estão aqui os meus planos. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que possamos ser o povo que começa a orar: Deus, eu quero saber quais são os teus planos para a minha vida, quais são os teus sonhos para a minha vida. Eu quero apenas segui-los, eu quero apenas ser guiado por eles. E além disso, nós podemos entregar a Ele os nossos altos e os nossos baixos. É interessante como adorar a Deus no alto e no baixo é totalmente diferente. No baixo nós estamos no vale. É muito mais fácil adorar a Deus no vale, porque no vale nós não temos mais nada. No vale nós estamos desesperados. No vale nós não vemos saída. No vale nós podemos apenas levantar nossas cabeças e dizer o que o salmista falou: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas eu quero também que nós sacrifiquemos adorando a Deus nos nossos altos, em nossas montanhas. Eu gosto bastante de fazer trilha de bike e entrar naquelas trilhas, mata fechada, e você está no comecinho dela aqui, existe uma subida gigantesca, e nós subimos, a hora que chega lá em cima de tudo, eu gosto de parar por alguns instantes. Eu sei que nós teremos, nos próximos instantes, uma descida radical, maravilhosa, perigosa, você precisa segurar firme na bike, em meio a tantas pedras, e a gente vai bem rápido, é uma delícia, é maravilhoso. Mas parar naquele topo da montanha é maravilhoso, sabe por quê? Porque eu posso olhar para o esplendor do Senhor, as montanhas, ver de cima tudo aquilo que Ele criou. E sabe o que eu penso? Eu sou pequeno demais. Quando você está no topo da sua empresa, do seu trabalho, da aquisição que você queria, antes de cortar a faixa, antes de blindar, talvez antes de você ter um tempo de confraternização com seus amigos, e será que você pode adorar a Deus aqui no alto? Eu adoro porque eu sei, quando eu estou aqui, eu só enxergo que eu pouco sou, pequeno sou, comparado ao teu esplendor, ó Deus. A minha oração é que nós sejamos um povo que entende tão claramente que toda adoração envolve sacrifício, que nós talvez até mudemos de nome. Acho que a I3 Church podia mudar de nome, não ser mais I3 Church, mas a igreja que queima por Jesus, a igreja que é apaixonada por Jesus, a igreja que é apaixonante por Ele, a igreja que vem no domingo
não vindo no domingo porque é mais um culto religioso. O que mudaria se nós saíssemos de nossa casa com a percepção plena de que nós vamos nos encontrar com Ele aqui, face a face? Tudo muda. O meu sacrifício muda, não é mais eu e meu, mas agora é tu e teu. Eu entrego a ti os meus presentes e o meu tempo. Eu entrego a ti, ó Deus, os meus planos, os meus objetivos. Eu te adoro nos altos e nos baixos. Como é bom estar na igreja e adorando em meio a tantos altos e baixos. Porque enquanto você está adorando aí, você sente a adoração do seu irmão, talvez a 3 assentos ao seu lado direito, e ele está no baixo, ele está lá no vale, mas os seus gemidos, eles confortam na presença de Deus. E você talvez está vendo alguém adorando algumas fileiras à frente, ele está no alto, está lá no topo da montanha, e ele está dizendo: glória a Deus. Essa comunhão, nós conectados uns com os outros, torna a igreja de Cristo tão linda. Nós não fomos chamados para adorá-lo quando estamos em estado perfeito, todos em estado perfeito. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, e é por isso que nós podemos chegar diante dele e adorá-lo. Se tudo que eu tenho é muito pouco para um rei, o que é que você pode oferecer para Deus? Minha pergunta para você hoje à noite, entendendo que toda adoração envolve sacrifício, qual é o seu sacrifício? Eu escrevi em diversos momentos essa sigla e você viu ela, mas eu acho que somente neste último momento eu escrevi da forma correta. Toda adoração envolve sacrifício, porque toda adoração começou daquela cruz. Eu posso adorar porque Ele se entregou na cruz. Quando eu entendo, a minha oferta é diferente. Eu me levanto para adorá-lo dizendo que Ele é santo, maravilhoso, esplêndido, glorioso, onipotente, justo, poderoso. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te levantamos. Nós ampliamos a tua grandeza. Nós glorificamos. Nós te exaltamos. Nós enaltecemos o teu nome. Nós te adoramos e dizemos: aleluia, louvado seja o Senhor. A minha pergunta para você é: qual é a sua adoração a Deus? Qual é o seu presente a Ele?